Por que nós temos relações e sentimentos tão conturbados, confusos e dolorosos? A resposta para essa pergunta pode variar por conta de elementos sociais, econômicos, familiares, políticos e psicológicos. Porém, existe um homem que pode nos ajudar a tentar compreender fatores internos e interpessoais complexos que influenciam diretamente em nossas realidades. O nome desse homem? Freud. Chegou a hora de você saber mais sobre a vida desse pensador e conhecer algumas das suas principais teses e teorias. Antes de qualquer coisa, precisamos destacar algo importante. Freud era um homem muito triste. Essa informação pode parecer irrelevante, mas definitivamente não é. Voltaremos a falar disso daqui a pouco neste mesmo vídeo. Filho de judeus de classe média, Sigmund Freud nasceu no ano de 1856, em Freiberg, uma cidade que ficava no Império Austríaco e que hoje chama Pribor e faz parte da República Tcheca. Com menos de 3 anos de idade, ele se mudou com os pais para Leipzig, onde ficou por menos de um ano até se mudarem para Viena. E pela maior parte de sua vida, Freud acabou morando na capital austríaca. Contudo, ele acabou falecendo em outra capital europeia, Londres, em setembro de 1939. E até a própria morte foi frustrante, digamos assim, para esse gênio da humanidade. Afinal, ele sempre acreditou que fosse morrer entre os 61 e 62 anos de vida, porque sempre achou esses dois números muito assustadores. Porém, acabou indo até os 83. E 20 e poucos anos a mais em uma vida de tristeza constante pode ser uma eternidade. Mas o que Freud fez durante sua brilhante carreira também foi eterno. Ele ingressou na Universidade de Viena aos 17 anos de idade e demorou um pouco para ser bem-sucedido. Como estudante de medicina, por exemplo, um de seus grandes focos era dissecar enguias para encontrar os seus órgãos reprodutores, algo muito específico e pouco relevante para a obra do pensador que a gente tanto conhece hoje em dia. Freud também cometeu outros equívocos, como na tentativa que teve de promover a cocaína como uma droga medicinal. Esse erro, entretanto, ele corrigiu rapidamente, após constatar que era uma ideia perigosa e viciante. Após esses e outros fracassos e momentos peculiares, Freud resolveu explorar aquilo que mais o incomodava, a tristeza. Eu avisei que esse sentimento seria importante. Freud era um homem que estava constantemente triste e dizia que o paciente com o qual mais se preocupava era ele mesmo. Por ser tão insatisfeito e frustrado, acabou chegando a grandes conclusões sobre a infelicidade humana, criando inclusive uma disciplina que seria o seu maior legado, a psicanálise. O estudo pioneiro e referência de Freud foi o livro A Interpretação dos Sonhos, que ele lançou no ano de 1900. Só que muitos outros livros também vieram após esse. E para descobrir os motivos que levavam até a tristeza, Freud começou a investigar a mente humana e principalmente as relações criadas e cultivadas com outras pessoas. Assim surgiu o termo intitulado Princípio do Prazer. Freud sugeria que todos nós somos movidos por um princípio de prazer, que é responsável por nos aproximar de recompensas físicas e emocionais e, ao mesmo tempo, por nos afastar de coisas pouco prazerosas, como disciplina e trabalho. Refletir sobre isso na vida adulta é relativamente óbvio, porque a gente sente na pele, no dia a dia. Porém, esses padrões existem desde a infância de um ser humano. Quando crianças, somos guiados quase que exclusivamente pelo princípio do prazer. No entanto, os adultos responsáveis por essas crianças acabam criando limites, até porque se o princípio do prazer for seguido sem restrições, pode levar a consequências imprudentes e perigosas. Para crianças e para adultos. Se seguirmos apenas os nossos prazeres, possivelmente vamos comer demais, trabalhar muito menos, o que não seria ruim, e quem sabe até manter relações sexuais com membros de nossas famílias, por mais chocante que isso possa parecer. Ao nos adaptarmos, estamos fortalecendo o princípio da realidade. Contudo, Freud acreditava que existem tipos melhores e piores de adaptações, e as mais problemáticas são as neuroses. Neuroses são resultados de negociações que reprimiram o princípio do prazer de uma maneira equivocada, e essas negociações conflituosas nos ajudam a entender mais sobre a relação entre 3 partes de nossas mentes. O id, movido pelo princípio do prazer, o superego, que é movido pelo desejo de seguir regras e fazer aquilo que é certo de acordo com a sociedade, e o ego, aquele que basicamente se acomoda no meio dos 2 anteriores. Entretanto, para compreender ainda melhor essas dinâmicas, Freud defendia a ideia de que precisamos sempre voltar novamente à infância para desbravar as origens dessas neuroses.
Segundo o pensador, nós passamos por 3 fases durante o processo de crescimento. A primeira delas é a fase oral, na qual lidamos com todos os sentimentos por meio da ingestão e da alimentação. E se os pais não forem cuidadosos, possivelmente a criança terá todos os tipos de neuroses vindas dessa etapa. Afinal, tiraríamos o prazer do ato de recusar ou aceitar uma comida, de utilizar alimentos como calmantes e odiaríamos a ideia de depender de alguém para comer. Posteriormente, passamos pela fase anal, em que nossos pais nos dizem o momento exato e o local adequado para fazermos cocô. E é nessa etapa que aprendemos sobre limites de autoridade e nos tornamos menos dispostos a dar o braço a torcer ou o ânus a agir. A terceira e mais polêmica é a fase fálica, que dura até os 6 anos de idade. Sim, 6 anos. Por mais chocante que possa ser, Freud defendia a ideia de que crianças possuem sentimentos sexuais, e nesta fase elas direcionam esses impulsos aos pais, que são as pessoas mais acessíveis e importantes de suas vidas naquele momento. E a partir da fase fálica, Freud chegou àquilo que chamava de o complexo de Édipo, muito famoso e citado até hoje. De acordo com esse complexo, nós, seres humanos, somos predispostos de forma inconsciente a amar um de nossos pais e a odiar o outro. E o que tem de complexo nisso? Bem, além dos conflitos que isso poderia causar, existe um fator sexual envolvido. Por mais que os nossos pais nos amem de maneira incondicional, eles não podem estender isso para a vida sexual. Ou seja, eles sempre vão fazer amor no sentido mais bíblico da palavra com um parceiro ou uma parceira. E isso faz com que nosso interior sinta um ciúme intenso e perigoso com relação aos nossos pais, especialmente àquela figura materna ou paterna da qual gostamos mais. Agora imagine as preocupações internas e confusas que esse complexo pode gerar na mente de uma criança pequena, que ainda não sabe lidar com esses sentimentos, nem para assimilá-los e muito menos para explicá-los. Os traumas podem ser extremamente duradouros. Assim como aqueles traumas causados por comportamentos perturbadores provenientes de nossos pais. Nossos responsáveis nos dão amor, mas muitas vezes podem confundir isso com outros sentimentos. Além disso, a tendência é que sejamos fiéis aos padrões de comportamento dos nossos pais e criadores, por mais bizarros e destrutivos que esses padrões possam ser. Por exemplo, se o nosso pai for uma pessoa mais fria e pouco amorosa, carinhosa, a tendência é que associemos sempre o amor como algo mais distante e pouco afetivo. E convenhamos, isso pode dificultar bastante as nossas futuras relações adultas, especialmente as amorosas. Inclusive, o tipo de relação que mantemos com os nossos pais podem nos mostrar como é difícil unir amor e sexo, pois as pessoas responsáveis por nos ensinarem o que é o amor são exatamente aquelas pessoas com as quais nós não podemos fazer sexo. Dessa forma, podemos constatar uma coisa assustadora. Quanto mais apaixonados estivermos por alguém, mais difícil é fazer sexo com essa pessoa, pelo menos no longo prazo dessa relação. E essa conclusão, ou esse sentimento prévio a ela, pode criar crises imensas em namoros e principalmente em casamentos de muitos anos. Freud dizia que não existe uma solução fácil para isso, porque é impossível nos tornarmos seres 100% racionais, e principalmente porque nós não temos poder para mudar a sociedade. Sim, a sociedade também tem uma grande parcela de culpa nesse processo. Segundo o pensador, a sociedade vive nos impondo regras morais para deixarmos de lado os nossos desejos imediatos. Não por acaso, o incesto é tão reprovado e a pessoa que se relaciona com vários parceiros e parceiras é julgada intensamente, especialmente se for mulher. Sociedades são neuróticas, por isso existem tantos conflitos bélicos, verbais, físicos e políticos. Essa compreensão dos indivíduos e das sociedades nas quais eles estão inseridos contribuía para aumentar a tristeza de Freud. Porém, em vez de largar isso para lá, ele resolveu tratar essas neuroses com a psicanálise. A partir de análises psicanalíticas adequadas, pessoas poderiam descobrir os seus objetivos, medos, traumas e superar certas dificuldades e determinados sentimentos que deixam a realidade mais difícil e desgastante. Freud fez várias sessões analisando elementos-chave dos seres humanos, como sonhos e piadas. Com esses trabalhos, concluiu que o inconsciente e acontecimentos passados tinham grande influência na vida das pessoas, e ao constatar isso, ficava mais fácil livrá-las de certas neuroses.
É possível sim discordar de Freud, até porque existem diversas linhas de pesquisa diferentes no meio da psicologia, da psicanálise e da neurociência. E também é tentador discordar de alguém que prega uma realidade tão difícil para os seres humanos. Contudo, muitas vezes temos sentimentos inexplicáveis e raivosos envolvendo nossas relações interpessoais, nosso trabalho e até mesmo os nossos hobbies. E lembrar das teorias de Freud nesses momentos pode pelo menos estimular um pouco de racionalidade para que nossa mente consiga conter e entender essas neuroses, mesmo que elas sejam conturbadas, confusas, dolorosas e recorrentes. Fala, gente, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está vendo essa aula. Professor Jefferson Leite para mais uma aula do nosso curso de Psicanálise Clínica. E hoje é um dia especial, tá? Hoje é um dia especial porque no final dessa aula nós vamos aí compartilhar as duplas que vão iniciar as sessões terapêuticas com o seu par, tá bom? Ou seja, você vai fazer no colega e depois o colega vai fazer em você. Eu quero só pedir desculpas a vocês, estamos aqui no final do ano e aqui próximo tem uma residência que está fazendo uma reforma. Então se vocês ouvirem algum tipo de barulho, peço desculpas aí, tá? Mas eu não poderia deixar de entregar essa aula para vocês, tá certo? Quero também parabenizar, pessoal, aos alunos que já entregaram as atividades da interpretação dos sonhos, né? A maioria dos colegas com interação bacana, lá no grupo, interagindo, respondendo, comentando, participando. Isso é de suma importância para o nosso desenvolvimento e também para a conclusão do nosso curso. Então quero parabenizar aqueles que fizeram, que se esforçaram. Teve alguns que tiveram algum tipo de dificuldade, né, de expor lá no grupo, mas veio no meu privado também e nós aceitamos de bom grado, tá, de todas as formas, a avaliação, ok? Então vocês estão aí de parabéns. E a nossa próxima avaliação é as sessões em duplas, tá? Que no finalzinho dessa aula, assim que acabar essa aula, você vai lá no grupo que eu vou colocar as duplas, né? A gente fez uma seleção por perfil, tá? Cada perfil foi analisado. Então a gente fez lá as duplas e aqui no decorrer dessa aula a gente vai falar um pouco como é que vai funcionar essas sessões terapêuticas, tá? Fica até o final. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa suas perguntas aqui abaixo, ok? Deixa suas perguntas aqui e no decorrer da semana e do tempo a gente vai respondendo. Aquilo que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai responder lá no grupo aberto, tá? Então você tem aqui o chat e você tem um grupo. Professor, prefiro ir no seu privado. Para os alunos, o acesso é liberado, então você pode vir no nosso privado. Porém, pessoal, o grupo aberto é feito para interação, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. Então não existe aqui essa questão de vergonha, tá? Se tiver essa questão de vergonha, a gente vai quebrar aqui no curso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o nosso curso de psicanálise, ou o curso de psicanálise, ele não é meramente um conhecimento e um certificado na conclusão. Aqui também, de uma certa forma, você rompe os seus medos, os seus bloqueios, tá? As suas travas emocionais, traumas, demandas, questões. Ele também não deixa de ser uma terapia grupal ou uma terapia individual. Porque a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, a cada atividade, a cada interação, né, esse campo, né, do saber, a gente também vai sendo tratado e curado e ressignificado. Tá bom? Então, não fique com nenhum tipo de receio, qualquer dúvida, perguntas, tá? Ah, será que o colega vai pensar de mim? Será que eu vou me expor? Não, aqui não existe colega pensar de ninguém e aqui também não existe se expor. Todos nós estamos em uma cadeia de aprendizado, desenvolvimento e de ressignificação. Vocês precisam, ao término desse curso, estar aptos e aptas para desenvolver a psicanálise. Então, é muito importante que vocês participem e exponham seus medos. Professor, eu não consigo expor no grupo, pode vir no nosso privado. Tem eu aqui, tem a Elisângela, que também fica só nos bastidores, né? Fica ali mais nos bastidores, mas está também acompanhando, analisando os perfis, analisando as atividades, as interações. Então, vocês também estão sendo avaliados, estudados, tá?
e analisados. Então não deixa também de ser uma terapia. Então a gente vai conhecendo ao longo do tempo, do curso, o perfil de cada um, tá? As debilidades, os pontos fortes, porque aqui também é um ambiente de cura, de ressignificação. Beleza? Vamos que vamos, deixa só o pessoal entrar aí. Digita aqui para mim como é que tá o meu áudio, como é que tá a minha imagem, se tá legal, se tá bacana. Eu coloquei aqui o microfone para ficar melhor, né? Na aula passada tivemos um pouco de dificuldade. A gente vai melhorando ao longo do tempo, né? A gente colocou aqui o microfone, o cenário vocês estão percebendo que está um pouco diferente, tá? A gente vai melhorando aí tanto imagem e áudio para que vocês recebam conteúdo de qualidade. E se não tiver ainda 100%, tenham paciência que as coisas vão se ajustando ao longo do processo, ok? Vamos lá? Hoje vamos falar, gente, sobre uma disciplina muito interessante que é a psicofarmacologia. Psicofarmacologia. Professor, o que é psicofarmacologia? Psicofarmacologia é a área ou a disciplina que trata, né, ou aborda os medicamentos, né? No popular, no grosso modo, os remédios, as medicações para controlar ou ajudar a controlar pacientes que têm doenças emocionais, né, transtornos emocionais, psicopatologias, enfim. Então hoje vamos falar sobre a psicofarmacologia, ou seja, a farmácia que trata as questões psicológicas, os transtornos psicológicos. Então o objetivo, gente, dessa disciplina é oferecer ao aluno, né, de psicanálise clínica, vocês, uma compreensão ampla, integrada sobre as principais ou os principais fármacos utilizados no tratamento dos transtornos mentais, sua ação no sistema nervoso e os efeitos no comportamento humano. Então, esse é o objetivo dessa disciplina. Lembrando que eu estou aqui com o meu computador aberto aqui na minha frente. Essa apostila eu vou enviar no grupo para vocês. Eu vou repetir de novo, né, gente? Sugiro que vocês baixem no pendrive, imprimam essa apostila, salva na nuvem, manda para o seu e-mail, guarda esse material. Todos os materiais vão servir em algum momento. A cada aula, a cada turma, a gente apaga esses materiais, né? O próprio aplicativo a gente apaga, faz o backup e a cada turma a gente faz um novo material, atualizando algumas coisas, tá? Fazendo ali alguns ajustes. Então é interessante que você baixe, guarde, imprima em algum local para que você possa em um dia, se precisar, usar. Então no final eu vou disponibilizar para vocês aqui esse material, essa apostila, tá? Então ela vai oferecer ao aluno uma compreensão ampla e integrada sobre os principais fármacos, os principais remédios utilizados no transtorno, né, no tratamento dos transtornos. E aí o fundamento dos principais transtornos. Quais são os fundamentos, né? Nesta primeira parte abordaremos os fundamentos da psicofarmacologia e as classes de medicamentos usados nos transtornos mentais mais comuns. Então vamos ver aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro em farmacologia, os transtornos mentais mais comuns. Lembrando que essa aula vamos dividir em duas, tá? Hoje é o primeiro momento e depois terá um segundo momento que vamos dar continuidade. Então vamos ver aqui nesse primeiro momento, nessa primeira aula, os medicamentos mais comuns, os mais usados. E eu quero abrir aqui um parêntese, não sei se já falei, mas é sempre bom, né, salientar. O Brasil ele é o país mais ansioso do mundo e o segundo mais depressivo. Em 24 agora de outubro, eu fiz até uma postagem lá no meu Instagram, tá? Se você não segue, siga Jefferson Leite Off, meu Instagram, sempre posto conteúdo lá diários. Eu fiz uma postagem seguinte, que a saúde mental no Brasil ultrapassou o câncer e é considerada a doença silenciosa. Então, é um dado alarmante, tá? É um dado preocupante para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, Sistema Único de Saúde e o Ministério da Saúde, tá? Infelizmente, mas também é um dado promissor para nós que estamos aqui estamos nos capacitando, buscando conhecimento, né? Seja na área da psicologia, seja na área da neurociências, seja na área da psicanálise, seja alguma outra terapia, tá? Para profissionais que estão se debruçando, se dedicando à saúde mental, é um oceano azul, mais uma vez.
Inclusive, hoje, daqui a pouquinho, assim que terminar essa aula, vamos fazer uma outra aula inaugural para a nova turma de alunos do curso de psicanálise 2026.1. Então, hoje, 8 de novembro, é a abertura, a aula inaugural da nova turma de psicanálise, seus novos colegas, tá? Então, enquanto nós estamos aqui, né, finalizando aí o primeiro semestre, daqui a pouquinho a gente conclui o curso, já tem uma nova equipe, um novo grupo de futuros terapeutas, futuros psicanalistas que estão iniciando, tá? Então aí você vê o quanto vocês avançaram, né? A gente já tem quase 6 meses trabalhando aqui, constantemente, o quanto vocês avançaram. Logo, logo vocês concluem o curso de vocês, tá? Quem vai terminar o curso, digita aqui, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Beleza? Então aqui a gente vai tratar aí os medicamentos usados nos transtornos mais comuns. O sistema nervoso e neurotransmissores, né? O cérebro é o principal alvo das medicações. Então, o sistema nervoso central, os neurotransmissores, né? São as áreas que os medicamentos, as medicações, elas vão agir de forma direta nos neurotransmissores e o sistema nervoso, ou seja, ela vai diretamente no cérebro. A medicação entra na corrente sanguínea e o seu efeito ou seu alvo principal é o cérebro humano, para atuar nos neurotransmissores e sistema nervoso. As drogas, né, que é considerado como droga, de uma certa forma, atuam modulando neurotransmissores, então elas vão ali modular, vão equilibrar como serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA e glutamato. Essas são as substâncias cerebrais que o cérebro produz, que essas medicações, essas drogas, elas vão atuar para trazer ali um equilíbrio ou aumentar sua produção de serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA e glutamato. Essas substâncias aqui estão relacionadas à recompensa, prazer, equilíbrio emocional, estímulos, inteligência, tomada de decisão, tá? São as principais substâncias aí. E aí eu trouxe aqui para vocês, gente, os principais transtornos e as medicações indicadas. Isso não quer dizer que a gente vai diagnosticar, tá? Eu quero abrir um parêntese aqui para vocês, que o psicanalista, ele não diagnostica. Você tem depressão, você tem ansiedade, você tem síndrome do pânico, você tem TDAH, você tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, você tem TEA, transtorno de espectro autista, você tem esquizofrenia, você tem transtorno de bipolaridade. Não, a gente não faz isso. A gente não diagnostica, nós não somos médicos. Quem vai diagnosticar, quem vai passar medicação é o médico psiquiatra. Ele é o único que pode fazer isso, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção, uma ideia, mas não vai prescrever medicação, não vai diagnosticar, não vai dar indicação, nada. É só mero a nível de conhecimento, é só para conhecimento nosso, tá? Então, número 1, a depressão, e aí vem os antidepressivos, né? A fluoxetina, sertralina, escitalopram e paroxetina. Essas são as principais medicações usadas no caso de depressão. Aí vem os antidepressivos, né? Entre esses também que eu citei está os tricíclicos, amitriptilina e a nortriptilina. É um nome difícil, gente. Não se assustem com esses nomes, tá? É difícil mesmo, é complicado. A apostila vai para vocês. Vocês também, se quiserem, podem tentar ler, decifrar, mas é difícil mesmo, mas não tem problema. Não precisa decorar, não precisa aprender esses nomes, não, tá? É só nível de conhecimento. Aí vem a venlafaxina e a duloxetina. Outros também citados pode ser a bupropiona, que aumenta a dopamina. Então, esses aqui que eu citei, esses nomes difíceis de medicações, são os principais no caso de depressão, tá? Aí, tópico 2, ansiedade. Benzodiazepínicos,
Entre eles estão o diazepam, lorazepam e o clonazepam. Aí são a classe ou alguns benzodiazepínicos, tá? E SRS, que é a sertralina, escitalopram, a buspirona, o ansiolítico não sedativo. Aqui no caso da ansiedade. No caso do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estimulantes como metilfenidato, Ritalina, Concerta, lisdexanfetamina e a Venvance. Não estimulantes atomoxetina e guanfacina, tá? Nomes estrambólicos mesmo, é isso aí mesmo aqui, ok? No caso do toque, o transtorno obsessivo compulsivo, o ISRS em doses mais altas, fluoxetina, fluvoxamina e a sertralina. Em caso de reincidentes, né, pacientes que já deram várias entradas em clínicas, em UPAs, tem constantemente associação com risperidona e antiplicótico. Aí vem a esquizofrenia, que são os antipsicóticos, né? Esquizofrenia está na classe 2 das psicoses, nós não tratamos, aqui já é caso de médico psiquiatra mesmo, aqui já é caso de introdução medicamentosa, ou seja, remédios mesmo, tá? Antipsicóticos tipos haloperidol e clorpromazina. Antipsicóticos atípicos, que é risperidona, olazapina, quetiapina e clozapina. Transtorno bipolar, estabilizadores de humor. O transtorno bipolar sabemos que é um transtorno que ele faz ali uma alteração no humor, né? Então a pessoa fica com humor sem estabilidade. Uma hora está triste, uma hora está feliz, uma hora está alegre, enfim. Então esses medicamentos vão usar para estabilizar esse humor, como lítio, ácido valprótico, lamotrigina e carbamazepina. Aí vem os antipsicóticos atípicos, que é a olanzapina e quetiapina. Então esses aqui são os principais. Aí no sétimo vai falar aqui sobre os surtos psicóticos, pessoas que estão com surtos psicóticos, tá? E eu quero fazer uma observação aqui. Aqui em Salvador, onde eu estou nesse momento, no estado da Bahia, o único local, se você é daqui de Salvador e souber ou ver alguém que está com surto psicótico, o único local aqui que atende alguém em surto psicótico é o Quinto Centro. Fica ali próximo ao Dique do Tororó, naquela área ali da Lapa, ali próximo ao Instituto Médico Legal. Então ali tem um hospital da prefeitura chamado Quinto Centro. Só ali atende pessoas em surtos psicóticos, né? Então, às vezes você chama o SAMU, o Sistema Único de Saúde, Sistema Único, né? O SAMU, Sistema de Atendimento Médico de Urgência, perdão. E eles vão lá, tal, aplicam uma medicação. A depender do caso, leva para o Quinto Centro. Se a pessoa tiver muito, em um estado muito avançado. Ou não, ele aplica ali uma medicação e a pessoa já se acalma. Ou então, se você levar essa pessoa até o Quinto Centro. Então, estão ali eles, o haloperidol, ziprasidona, olanzapina. Em casos agudos, uso combinado com benzodiazepínico e lorazepam. Então faz aí essa combinação aí entre duas medicações quando o negócio está mesmo avançado, tá? Então é isso, gente. Aqui eu trouxe para vocês algumas noções básicas, né? Algumas noções básicas sobre as principais medicações, ok? E aí aqui, ó, na apostila 2, já entrando aqui no assunto da apostila 2, mecanismos, efeitos e acompanhamento terapêutico. Então, na segunda parte, o foco é compreender os mecanismos de ação dos psicofármacos, tá? Como é que ele age, seus efeitos colaterais e como o psicanalista pode acompanhar eticamente o paciente em uso de medicação. Dependendo do caso, nós podemos acompanhar.
mesmo o paciente tomando medicação, enfim, tá? Mecanismo de ação, né? Os psicofármacos atuam regulando a atividade dos neurotransmissores antidepressivos, aumentam a serotonina e noradrenalina. Ansiolíticos potencializam o GABA. Antipsicóticos bloqueiam receptores de dopamina, ok? E aí tem também os seus efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? ISRS, insônia, a pessoa vai sentir muita insônia, enjoo e diminuição de libido. Então, normalmente, pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tomam essas medicações, elas têm aí uma baixa da libido. Automaticamente fica sem desejo sexual, sem vontade sexual. Logo aqui, isso também pode trazer aí problemas nos relacionamentos, principalmente para quem é casado, homem e mulher. Então perceba que precisa de um acompanhamento terapêutico, tá? Às vezes, porque isso aqui vai trazer problemas para o casamento, brigas, desconfiança, insegurança, baixa autoestima, tá? Benzodiazepínicos, sonolência, dependência e prejuízo de memória. Olha os transtornos que essas medicações vão trazer nas pessoas, tá? Os antipsicóticos, se for psicose, ganho de peso, então a pessoa vai ficar gorda, tá? Vai aumentar o peso. Sedação, vai ficar sedada, vai ficar sonolenta, vai ficar, sabe, parecendo que está ali anestesiada. Rigidez muscular, uma pessoa rígida, então vai causar dores, tensões musculares. Estabilizadores de humor, que são aqueles que a gente citou. Tremores, então a pessoa vai ficar tremendo. Alteração hepática ou renal. Infelizmente, esses aqui são os efeitos colaterais dessas medicações em cada caso. E o papel do psicanalista, qual é o seu papel? Qual é o nosso papel? Não prescreve medicamentos, o que a gente já falou, mas deve compreender seus efeitos. A gente falou aqui os efeitos. Saber identificar sinais de excesso ou abstinência e trabalhar em parceria com o psiquiatra, tá? Para um cuidado integral do paciente. Então, normalmente, pessoas que tomam medicações, já passou para medicações, é sempre bom você perguntar como foi sua consulta no psiquiatra, o que foi que ele passou para você, eu posso ver a sua bula, posso ver o relatório, tá? Então você vai trabalhar ali em conjunto, você vai também pegar algumas informações que o médico passou, ali uma medicação, tá? Você pode pesquisar os efeitos colaterais, se não for nenhum dessas medicações que eu citei aqui, você pode pegar o nome lá no Google, pesquisar ali quais são os efeitos colaterais, o que é que causa, o que é que pode causar. Então você vai fazendo ali toda uma análise, todo um estudo de caso para ajudar de forma assertiva o seu paciente, tá? Abordagem integrada. A psicofarmacologia e a psicanálise não são opostas, tá? Não são opostas. Assim também como a psicologia, mas em tese a psicanálise. Mas complementares. Enquanto o medicamento estabiliza a bioquímica, os neurotransmissores, né, vai na parte biológica, a escuta terapêutica, tá? E a raiz simbólica e emocional vai sendo tratadas através ali do acompanhamento, tá? Então a escuta terapêutica, ela busca a raiz simbólica e emocional do sofrimento. Então, enquanto a medicação vai agir de forma direta, a psicanálise, a terapia vai agir de forma indireta, buscando informações para desvendar ali quais são os causadores daquelas emoções, daquele transtorno, daqueles comportamentos. Então elas vão trabalhar integradas, em conjunto. Ok? Compreender a psicofarmacologia é essencial para o psicanalista. Então, se você vai atender pacientes que tomam medicações, paciente que faz acompanhamento psiquiatra, você precisa, é essencial para o psicanalista moderno, né, que somos nós aqui, permitir uma visão ampliada, né, do sofrimento psíquico, fortalecendo a interdisciplinaridade com as outras áreas da saúde mental. Então, nós precisamos compreender a psicofarmacologia. Eu preciso entender as principais substâncias, eu preciso entender os efeitos colaterais, eu preciso entender
para qual tipo de patologia, né, para qual tipo de transtorno as medicações são indicadas, pelo menos as principais, ela está aqui na apostila, vai aí para você. Eu preciso também me aprofundar e pesquisar outros medicamentos, outros transtornos, tá? Então, eu sempre digo aqui, é sempre bom você, depois de uma aula dessa, pegar uma apostila, um material, pegar essa aula, rever uma, duas vezes. Você pode ir lá no Google, você pode ir na internet, você pode ir no YouTube, você pode se aprofundar, né, de tudo aquilo que a gente vai trazendo aqui, tá certo? Então, essa aula aqui é uma apresentação, é uma introdução da psicofarmacologia, e aí eu trouxe aqui uma síntese básica para você, né, para que você comece já a entender qual é o seu papel, qual é o panorama dessa parte, e sem dúvida isso aqui você vai usar nos seus atendimentos. Todo esse conhecimento, tudo que eu trouxe aqui para você, e a gente vai continuar trazendo, você sem dúvida vai em algum momento usar nos seus atendimentos, tá certo? Então, gente, hoje aqui a nossa aula foi introdutória à psicofarmacologia. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e nos aprofundar muito mais em psicofarmacologia. Assista essa aula outra vez e busque em outras fontes também assuntos correlacionados ao que a gente trouxe aqui. Já já vou disponibilizar no grupo, se já não for disponibilizado, vou disponibilizar essa apostila. Vocês guardam, baixem, para que vocês possam utilizar ela em algum momento, tá? E agora eu vou falar sobre as sessões terapêuticas. Se já não for disponibilizado também, eu vou disponibilizar já já, nós vamos disponibilizar as duplas. Então, cada pessoa que está ali nas duplas foi rigorosamente avaliado o perfil de cada um. Nós aqui, né, tanto eu quanto a Elisângela, as pessoas que estão aqui por trás dos bastidores analisando o perfil de cada um e fizemos as duplas, tá? A gente fez de tudo também para que vocês não tivessem nenhum tipo de aproximação ou intimidade. Possa ser que vocês se conheçam aqui do grupo, do curso, isso não tem problema, mas vocês não podem ter aproximação. Ah, professor, ele é meu amigo de infância, ela é minha amiga que eu conheço há 10 anos, aí não vai funcionar. Mas se é amigo daqui, algo bem superficial, não tem problema. Então a gente uniu aí as duplas, tá? As pessoas aí foram casadas estrategicamente, ok? E como é que vai funcionar? Começa agora dia 15 e vai terminar, se não me engano, dia 28 de fevereiro, se não me engano, tá? Então vocês têm aí praticamente 3 meses para realizar essas sessões. E como é que vai funcionar? Cada dupla vai fazer no seu colega 2 sessões. Então você vai fazer no seu colega 2 sessões de 30 a 40 minutos, é o mínimo. Professor, eu posso fazer 50 minutos, posso fazer 1 hora, 60 minutos? Pode. O mínimo de 30 a 40 minutos, tá? Então você vai fazer 2 sessões nele, no seu colega ou nela, e depois ela vai fazer em você. Quando a dupla, cada uma, tiver feito 2 sessões em cada uma, encerrou a atividade. Aí vocês vão vir no grupo e vão dizer, professor, eu e a minha colega, ou meu colega de dupla, finalizamos as 4 sessões. Eu fiz 2 nele e ele ou ela fez 2 em mim. Total 4 sessões, ok? E aí só aguardar. E aí cada colega que for terminando as 4 sessões, 2, vai sinalizando até a gente completar todos até o dia 28 de fevereiro, que todas as duplas que estão aqui, que foram escolhidas, conclua as suas sessões, tá? Não precisa ter vergonha, ok? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar o dia e o horário. Qual o melhor dia? Ah, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser sábado, pode ser domingo. E aí entre si vocês vão avaliando, é melhor para mim no domingo. Para mim no domingo não dá, é melhor para mim quarta, as quintas, as segundas. Então vocês entre si aí vão se ajeitando, ver o melhor dia, ver o melhor horário, tá? Se tiver algum problema, avisa o colega, não vai dar para tal dia eu fazer minha sessão, surgiu um imprevisto, que pode acontecer. Então vocês vão aí entre si, marcando e fazendo as sessões de vocês. Tem tempo suficiente, a gente colocou aqui um prazo bem esticado, então vocês têm aí praticamente a metade, né, de novembro, tem o mês de dezembro, tá? Apesar de que são um período natalino, mas também tem janeiro, o mês de janeiro todo e fevereiro. Ou seja, no dia 28 de fevereiro, todos os alunos vão ter que estar concluídas essas sessões. Então tem tempo suficiente.
Concluiu essa atividade, a gente vai partir para a próxima atividade do segundo semestre de 2026, que são as análises pessoais. Agora vocês vão passar por nós, tá? Eu vou marcar com você, ou eu, ou a Elisângela, ou algum outro professor aqui, vai marcar com vocês uma análise, uma sessão individual. Então possa ser que seja eu, possa ser que seja a Elisângela, ou possa ser que seja outro psicanalista, outro professor fazendo com vocês. E aí a gente vai fazer com todos os alunos. Concluiu as sessões, aí a gente vai dando decorrer, vai dando prosseguimento no nosso curso, tá? Mas para o momento, as sessões em dupla. Começa agora dia 15, e aí vocês vão alinhando, ajeitando os melhores dias e horários. Professor, terminei. Aguarda enquanto os outros coleguinhas vão terminando. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Possa ser que você já conclua a sua agora em novembro ou em dezembro, mas possa ser que tenham colegas que tenham dificuldade, consiga fazer uma, mas já não consiga fazer a outra, e tem que esperar mais uma semana ou mais 10 dias, né? Lembrando que aqui tem pessoas que são pastores, são líderes, né? Pessoas que têm empresas, trabalham, aqui tem alunos de outro país, então o fuso horário é diferente, tá? Então tudo isso com jeito, com calma, com paciência, a gente vai alinhando, eu não tenho dúvida que vai dar muito certo, tá? Então, no mais, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui abaixo no grupo eu vou colocar as duplas, tá? E aí quem quiser, né, hoje ou amanhã, ou no decorrer dessa próxima semana, já entrar em contato. Olá, tudo bem? Você é minha dupla, eu sou fulano de tal. Vai ter pessoas que não sabem nem quem você é, então você vai ter que se apresentar. Eu sou fulano, eu sou do curso de psicanálise com o professor Jefferson, e você é minha dupla. E eu queria marcar com você o melhor dia e o melhor horário para a gente fazer as nossas análises. E aí o negócio vai dar muito certo, tá? No mais, pessoal, tudo de bom para vocês. Obrigado, estamos juntos, vamos para cima e sucesso para vocês aí. Até a próxima aula.